Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula, da nossa disciplina Teoria Literária e também bem-vindos a mais um bloco, de continuação, bloco de instrumentalização do nosso curso, Então, a partir desse momento, nós vamos continuar, dar continuidade aos estudos dos elementos da narrativa, dos elementos que compõem a narrativa, né? E também vamos encerrar com métricas do poema, E com isso nós vamos finalizando a nossa disciplina Teoria Literária, Lembrando mais uma vez que essa primeira aula ela é referente à nossa primeira atividade. Quando nós formos fazer a nossa primeira atividade, vocês tomam como referência essa aula e também o nosso material que foi disponibilizado na plataforma Moodle. Então, nessa aula nós vamos tratar sobre o autor, narrador, narratário e focalização. Na aula passada nós finalizamos com os personagens e agora nós vamos tentar compreender o que seriam esses outros elementos que compõem o texto literário. Então, o narrador é uma categoria específica de personagem. Por que uma categoria de personagem? Porque o narrador ele pode também ser participante da história. Também quem narra a história pode participar dessa história, pode fazer parte, então ele também pode ser o que nós chamamos de narrador personagem. E não deve ser confundido com o autor do texto, porque o autor é quem escreve a história e quem cria a história, mas em nenhum momento ele está se colocando dentro dessa história, a não ser que fosse uma história de autobiografia, falando de si mesmo. Digamos, por exemplo, falando aqui da literatura da Amazônia, Dalcídio Jurandir. Dalcídio, em sua vida, viveu de fato no Marajó, em Cachoeira do Arari, passou uma parte de sua vida morando próximo à Ponte do Galo, que é praticamente o que é narrado dentro das suas obras. Porém, nós não podemos afirmar que essa história ou que o personagem Alfredo, que é quem é o narrador que conta e que participa da história, seja o próprio Dalcídio. Ele criou um personagem para contar uma história criada por ele. Então, não podemos afirmar que Dalcídio e Alfredo sejam as mesmas pessoas, por isso não podemos confundir, a não ser que seja um texto autobiográfico. E o autor? O autor é aquele que cria o texto. E narrador é um personagem que se caracteriza pela função de contar algo. Então, eu crio um texto, eu vou escrever um livro, por exemplo. Eu crio um texto, eu crio um personagem para contar a minha história. Então, quer dizer, o personagem, o narrador que vai contar a história, ele vai fazer parte dessa história. Eu não, eu apenas criei a história, dentro de um plano interno. O narrador pode estabelecer uma relação entre a pessoa do discurso utilizada para narrar. Então, quer dizer, isso é uma categoria de narrativa descrita por Genet, em que ele coloca o texto narrativo também num processo de discurso. Lembra que nós já trabalhamos a relação do discurso, não são apenas falas, são conceitos idealizados para dentro do texto. Então, quer dizer, uma relação entre a pessoa do discurso, a pessoa que narra, para narrar, utilizada para narrar. Então, quer dizer, se utiliza de um discurso, se utiliza de uma forma de fala que se dá a esse narrador. E o grau de participação do narrador na história que narra, que é o narrador participante. Então, pode ser o narrador apenas que conta a história, o narrador em terceira pessoa, em que ele não se inclui, ou também pode ser o narrador em primeira. Eu irei contar sobre a minha vida. Então, por exemplo, a Machado de Assis, quando escreve Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele traz a história de Brás Cubas. Então, Brás Cubas conta a sua história em primeira pessoa. Então, ele narra e é participante da história.
Então, dentro desse discurso, dentro desses narradores que possuem o discurso dentro do texto, nós temos o narrador que utiliza a terceira pessoa do discurso, o ele ou eles, né? Então, vai contar a história de alguém. Seria classificado como narrador observador, né? É aquele que apenas conta, né, a história. Aconteceu em determinado momento, numa determinada cidade, com determinada pessoa, então ele não se inclui dentro da história. Pois a terceira evidência, o seu distanciamento em relação à história narrada. Né? Então, por exemplo, nos contos de fadas, era uma vez uma menina na floresta que conheceu um rapaz, então quer dizer, você vai sempre narrar em terceira pessoa, você não se inclui dentro da história. A dicotomia narrador-participante e narrador-observador, muito disseminada nos ensinos fundamentais, parece ter origem no conceito de narrador-personagem e narrador-observador. Então, o que nós conhecemos no ensino fundamental e médio como narrador-personagem e narrador-observador vem da dualidade entre narrador-participante e o narrador que observa. Né? Então, o narrador que participa da história, né, que ou é a sua história ou ele está incluído, e o narrador que apenas observa o que vai contar. O narrador cumpre a função de uma voz fundamental no texto narrativo. Né? Por que é fundamental? Porque também sem um personagem para contar, como é que a história seria de fato desenvolvida? Como é que esse enredo iria ser desenvolvido? Né? Então, quer dizer, por mais que a história não tenha uma terceira pessoa para contar, quem conta em primeira, ela também é fundamental para o texto. Né? Então, digamos, se eu for contar uma história minha, eu, Aida, nasci em tal lugar, aconteceu tal coisa comigo. Então, por mais que seja em primeira pessoa, né? Por mais que não seja uma história que eu observei, mas eu sou um elemento principal dentro dessa história, né? Porque é um personagem, é um elemento que vai contar essa história e se fazer presente o enredo. Então, assim como nos personagens nós vimos que nós temos diferentes tipos de personagem, nós também temos diferentes tipos de narrador, né? Que faz parte de um personagem, como já foi dito, né? Então, a classificação do narrador ele pode ser heterodiegésico, né? É aquele que não é correferencial com nenhuma das personagens da diegese ou da história. Ele não participa, né? A história narrada pode manifestar-se como um eu explícito ou como um narrador apagado. Então, é aquele que não é o copresencial, é aquele que não é o elemento principal dentro do texto. Né? Digamos, eu vou contar a minha história, só que eu vou contar com o olhar de outro. Né? Então, vai falar de mim, só que quem vai contar é outra pessoa. Né? Digamos, eu vou contar a minha história contada pela minha irmã. Né? Não quer dizer, eu sou heterodiegésico. Né? Eu não sou uma correferência, eu não sou uma personagem principal ou que está narrando o principal dentro do texto. O homodiegésico é aquele que correferencia alguma das personagens da diegese, ele participa da história narrada, né? Que é aquilo que nós já falamos, é o narrador participante, é o narrador que faz parte dessa história. O autodiegésico é o narrador homodiegésico, ou narrador auto, é aquele que protagoniza a narrativa, é a sua própria história. Né? Então, por exemplo, Brás Cubas, dentro de Memórias Póstumas, ele é um autodiegésico. Por quê? Porque ele conta a sua própria história. Né? E quem seria um homodiegésico que apenas participa da história narrada? São os outros personagens. Né? Os outros personagens que vierem ou que contarem alguma história sobre as Cubas, eles vão ser coadjuvantes, vão ser homodiegésicos. E o hétero é aquele que se manifesta como eu explícito ou como narrador apagado. Né? Então, digamos, eu vou contar uma história sobre Brás Cubas ou sobre alguém dentro do texto.
né? Ele seria esse heterodiegésico. Ele participa, mas ele não é o autor ou o narrador principal, ou o personagem principal, que seria, no caso do nosso exemplo, Brás Cubas. Então, Aguiar e Silva, que é um teórico, né, dos estudos da narrativa, considera que o narrador caracteriza-se ainda pela sua relação como instância produtora do discurso, como um nível de diegese construída pelo seu discurso, né? Então, quer dizer, dentro do texto, o discurso elaborado pelo narrador, ele também ganha uma categoria, segundo Aguiar, né, que é o extradiegese, que é aquele que ocupa a posição de narrador de primeiro grau em uma narrativa primária. Então, extradiegese, que é a posição de narrador em primeira pessoa, por exemplo. Né? Essas categorias nós precisamos saber porque são vários estudiosos, vários autores que vão estudar de uma certa forma a categorização desses elementos da narrativa. Né? Então, são aqueles que nós mais ou menos conhecíamos no ensino médio, primeira pessoa, terceira pessoa, que isso seria discursos. Né? Para guiar o discurso numa posição de primeira pessoa, né, ele é caracterizado como extradiegésico. O intra é aquele que ocupa a posição de narrador em uma narrativa secundária, produzida num discurso de uma narrativa primária. Então, é aquele que ocupa uma posição de narrador dentro de uma outra narrativa. Né? Um exemplo disso, eu irei contar uma história de um vizinho, isso dentro do texto. Né? É igual em novela, quando a novela está passando sobre determinado assunto e vem outra pessoa contar a história sobre um outro elemento. Né? Então, isso é uma intradiegese, é uma história dentro da história. Né? Uma hipodiegésica é aquele que produz uma narrativa que se insere na narrativa primária, interrompendo-a, representando formal e funcionalmente uma narrativa dentro da narrativa. Né? Então, vamos dizer assim, o hipodiegésico, o extradiegésico, né? Vamos voltar, é a composição de uma única narrativa em primeira pessoa. Né? Não vamos ter outros textos além deles. Né? Um exemplo disso são as fábulas, os contos de fadas. Eles falam apenas de um texto, né? Sobre um assunto, um enredo. Já o intradiegésico vai ter uma diegese dentro da outra, uma história dentro da outra. Né? Então, digamos, eu vou contar a história de um menino perdido na estrada, né? E também vou contar a história de como tudo isso aconteceu. Né? Então, quer dizer, uma história dentro da outra. O hipodiegésico, ele também é uma história dentro da outra. Porém, essas outras histórias, às vezes elas são interrompidas, né? Digamos, elas ganham determinado importância dentro do texto, dentro do enredo maior. Porém, depois você vai perceber que ela começa a ser uma segunda história. Né? Então, digamos, eu vou contar a minha história de vida, porém, para que você compreenda como foi que eu cheguei a determinado lugar, né, na minha posição social ou profissional, eu preciso voltar a minha história lá na minha infância. Então, esse voltar de história, ele seria o hipodiegésico. Então, dentro também dos elementos de narrador, né, e autor, nós temos também temas, motivos e motivações. Isso tudo que compõe o texto narrativo. O tema é o assunto central abordado dramaticamente pela narrativa, ou seja, é o assunto que aborda o conflito dramático, o núcleo da história. Né? Qual é o conflito dramático dentro da novela, por exemplo, dessa novela das 9 aí, que eu não me lembro, não me recordo o nome, Travessia, né? Qual é o tema central dela? Percebam que dentro de novela, isso é um texto que se permite a isso, né? Vários outros elementos, né? Várias outras narrativas dentro de uma mesma. Mas o assunto central seria o quê? Esse atravessar, né? Talvez um atravessar de vida, um atravessar de situação, enfim. Então, o tema central dela é essa travessia, né? Travessia
não sei se para onde, mas é se atravessar, né? Esse é o assunto central. Para isso, né, para chegar a essa travessia final, vai se passar por vários conflitos, várias histórias, né? Hipodiegésicas, por exemplo. Motivo, como já vimos, motivos são subtemas ligados ao tempo e vinculados ao desenvolvimento da história e ao conflito dramático, né? Então, dentro da novela, por exemplo, Travessia, qual foi o motivo lá da personagem para que ela passasse por toda essa situação que ela vive hoje, esses conflitos, né? Então, foi o quê? A questão que ela sofreu uma fake news, né? Então, a partir dessa fake news, foi o motivo que desabrochou todo esses conflitos que ela vive dentro da novela, né? Então, quer dizer, há vários motivos dentro, mas esse seria o motivo principal, né? O nó é o fato que interrompe o fluxo de situação inicial da narrativa, criando um problema ou obstáculo que deverá ser resolvido. Quem é o nó ali dentro da novela? É o marido ou ex-marido, né, da personagem Brisa. Ele seria esse nó, porque é ele quem atrapalha, é ele quem vem trazendo vários conflitos, vários motivos de conflito, né, para que ela não consiga chegar ao seu determinado lugar ou chegar a essa travessia, né, que ela está passando. Então, outro elemento da narrativa muito importante dentro do texto seria o espaço, né? E o espaço ele nos leva a mais duas categorias, que é espaço, ambiente e ambientação. Então, o que é o espaço? O espaço compreende o conjunto de referências de caráter geográfico, arquitetônico, né, que identifica o lugar onde se desenvolve a história. Então, esse espaço ele pode ser um país, né, pode ser França, Brasil, ele pode ser uma cidade, né, Belém, Pacajá, né? Ele pode ser um quarto, né? Então ele traz toda uma determinação para nós entendermos onde é que isso acontece, né? Onde é que, por exemplo, na novela que nós buscamos esse exemplo, né? Onde é que tudo acontece, o espaço dela lá? É São Luís, né? Toda a travessia, todo o começo começa na cidade de São Luís do Maranhão. Então, o ambiente é o que caracteriza determinada situação dramática em determinado espaço, né? Então, digamos, vai começar o drama, vai começar a história em um determinado lugar. Então, onde começou lá na novela Travessia? Mais precisamente, né? O espaço era São Luís e o ambiente era o centro histórico de São Luís, né? Então, foi ali que tudo começou, o conflito vivido pela personagem. E a ambientação compreende a identificação do modo como o ambiente é construído pelo narrador, né? Então, não sei se vocês já foram em São Luís e conhecem o centro histórico. Então, mas tomar como referência um centro histórico, né? Traz o quê? Casarões antigos, um lugar antigo, né? Vamos dizer, característica de um cenário, né? Uma ambientação de museu, né? De passeio, né? Então, a ambientação do ambiente histórico ali dentro da novela, né? Que nós estamos tomando como referência, é essa relação, né? Então, vamos dizer assim, o meu espaço é Pacajá, né? Eu escolhi um ambiente que seria, vamos dizer, a praça principal de Pacajá. Não conheço a cidade de Pacajá, mas eu estou imaginando, criando, né? E como é essa ambientação de uma praça, né? A praça tem bancos, a praça tem uma igreja, tem coretos, ela pode ou não ter um rio, né? Ela tem árvores, então quer dizer, você consegue identificar esse ambiente praça, né? Pela ambientação, pelos elementos que a identifica e a compõe, certo? Bom, outro elemento também muito importante é o tempo, né? Para todo e qualquer texto, nós precisamos situá-lo no tempo, né? Para compreendê-lo, e até mesmo o nosso discurso, ele precisa estar de acordo com o tempo em que você vai contar,
né? Então, por isso eu não posso misturar tempos dentro de um texto, né? Aconteceu, ou irá acontecer. Então, aconteceu ou ainda vai ou está acontecendo, né? Então, ele é extremamente importante. Tempo e recurso de subjetivação da personagem. Tempo objetivo, que é o tempo que nós conhecemos como cronológico, né? Referente à sucessão temporal dos acontecimentos. Então, foi em tal hora, em tal mês, em determinado horário, né? Pode ser mensurado pela passagem dos dias, né? Foi segunda, foi terça, as estações do ano, né? Sempre há essa marcação de um tempo, né? Igual como se fosse uma espécie de um diário. Aconteceu em 9 de novembro. Então, às vezes se utiliza desse texto para trazer também uma verdade, né? Dentro do texto. E o tempo subjetivo, também conhecido como psicológico, vincula-se ao tempo cronológico, né? Eu posso colocar ou não essa marcação de tempo, de hora, de data, mas difere deste porque se trata do tempo da experiência subjetiva da personagem, né? Foi em um dia, foi uma vez, né? Como são nos contos de fadas, né? Em determinado momento, né? Em uma fase da minha vida. Então, caracteriza, pois, o tempo vivencial destas, o modo como eles experimentam sensações e emoções do contato com os fatos e objetivos, também com suas memórias, fantasias e expectativas. Então, quer dizer, nem sempre o texto narrativo ele vai nos trazer uma determinada hora, um determinado dia para acontecer, né? O autor ele pode contar pelas suas próprias emoções, né? Nesse momento sinto que estou passando por tal coisa, né? Há um tempo atrás aconteceu tal coisa comigo, né? Há muito tempo venho contando, venho vivendo. Enfim, são marcações psicológicas ou subjetivas, como o próprio nome sugere. Então, dentre desses dois marcações de tempo, cronológico e psicológico, nós temos também outras categorias, que é o que nós chamamos de monólogo interior. Em primeiro lugar, é preciso distinguir monólogo interior de monólogo, né? O que é o monólogo interior? É quando eu falo comigo, né? Então, digamos, é quando eu retiro informações de mim. Hoje eu me sinto de tal maneira, hoje a minha angústia está cada vez maior. Não é um monólogo, eu não estou conversando com alguém, né? Eu estou relatando situações minhas, né? Me sinto triste, me sinto angustiada. Não quer dizer, são coisas que eu estou relatando a vocês, mas isso não quer dizer que eu estou conversando de fato, né? E se eu estivesse conversando, eu diria, quero contar algo a vocês que aconteceu. Então, é um monólogo em que eu estou conversando com o outro, né? Vamos dizer. Então, digamos, o teatro é uma representação de um monólogo, né? Quando um personagem, um ator daquele, ele conta várias histórias, né? Ao mesmo tempo ali sozinho, né? Então, ele está ali trazendo um monólogo, né? Falando a si mesmo. Análise mental. Trata-se da representação de um processo mental no qual o personagem dá vazão aos seus pensamentos sem perder de vista a sua posição. Então, é quando aquele narrador começa a contar a história do pensamento de um personagem, né? Então, às vezes, por exemplo, no livro, você julga determinados personagens porque o livro, ou no livro não, num filme, ele não vai ter tempo para trazer o pensamento do personagem, né? Ele vai o tempo todo trazer somente as ações dentro de um filme, dentro de uma novela, né? Então não vai ter como o autor colocar também os pensamentos do personagem ali dentro, né? Que o tempo é curto. Mas o livro ele traz essa categoria. Então ele vai trazer as ações, ainda vai trazer o pensamento dele, né? Do que o autor, o que o personagem está pensando e por que ele fez determinadas ações. Então, ele está fazendo uma análise mental daquele personagem. O fluxo de consciência trata-se da representação de um processo mental
no qual o personagem dá livre curso a tudo que anima a sua subjetividade, a sua vida psíquica interna. Pensamentos, emoções, ideias, fantasias, né? Então, quer dizer, é o momento em que o personagem começa a trazer lembranças, né, do que determinado objeto, determinada situação lhe traz, né? Digamos assim, um personagem chegou a uma praça, né? E dentro dessa praça lhe traz lembranças, né? A lembrança do primeiro beijo, a lembrança de algo que ele vivenciou. Então, digamos, vai chegar aquela cena de ação em que o personagem chega à praça e imediatamente vem um fluxo de consciência dele. Ele começa a lembrar da sua infância ou de algo que marcou a sua memória dentro daquele lugar, daquele ambiente, né? Por isso que é diferente da análise mental. Que a análise mental é quando o próprio narrador entra dentro da mente do personagem, né? Ele faz as suas conclusões, né, de determinadas coisas. Já o fluxo não, é como se fosse apenas uma lembrança, uma emoção, uma ideia, algo assim rápido, né, para essa narrativa.